Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Aqui é o professor Valver, sou professor de História e hoje teremos mais uma videoaula tratando o conteúdo de História do sexto ano. O conteúdo é o capítulo 4, em que trataremos sobre as civilizações fluviais na África e na Ásia, a civilização egípcia e a mesopotâmica. Para início, vamos destacar aqui os objetivos que queremos alcançar. Reconhecer a importância dos rios para o desenvolvimento da Mesopotâmia e do Egito. Sabemos que essas duas civilizações elas se desenvolveram em torno dos rios. No Egito, o rio Nilo, Mesopotâmia, o rio Tigres e o Eufrates. Compreender as principais características da sociedade do Egito e da Mesopotâmia em seus aspectos econômicos, social, político, religioso e cultural. Caracterizar e diferenciar cidades-estado de reinos e impérios. As civilizações nós já entendemos como um estágio mais complexo, né? Digamos, mais evoluído do que as sociedades pré-históricas. As civilizações nós já entendemos como um modo de vida onde já existe uma estrutura de poder, uma estrutura onde as cidades se desenvolveram e merece, né, um estudo mais dos aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos, entre outros. Essas duas civilizações, chamadas civilizações hidráulicas, como eu falei, por se desenvolver em torno dos rios, nós destacamos a importância que os recursos hídricos tiveram para o desenvolvimento da agricultura, para a criação de animais, para o transporte de pessoas e de comércio. O uso do potencial hídrico para o desenvolvimento econômico e o surgimento das formas de poder. Por isso, muitas das cidades que surgiram se localizaram à margem desses rios. As cheias dos rios inundavam as terras, fertilizando o solo, e suas águas eram utilizadas para irrigar plantações, além de servir como via de transporte. Aos poucos, essas cidades vão evoluindo, se desenvolvendo, e algumas delas se tornando reinos e até mesmo impérios. Com o surgimento da civilização, uma instituição indispensável, nasce também com essas civilizações, que é o Estado. O Estado, entendido aqui como uma instituição com poder político e administrativo centralizado e plena autoridade sobre a população, tem a função de gerir a vida coletiva em determinados territórios, estabelecendo e aplicando a justiça. Então, na medida em que os chefes ganham mais poder, centralizam as decisões políticas, aos poucos vão ocupando cargos importantes, chegando a ser reis, né? E sendo sustentado por essa instituição que é o Estado. Os estados são estruturas administrativas de poder hierarquizado, compostos por várias classes sociais. O rei, em determinados reinados, no caso do Egito antigo, se usava a denominação faraó, considerado um deus vivo, e que eram auxiliados pelos sacerdotes, os exércitos, os escribas, os camponeses, artesãos, e muito comum também a existência de escravos. Para a sustentação desse Estado existiam os exércitos, as leis, as cobranças de impostos,
que serviam para sustentar o poder. Um fator importante com o nascimento das civilizações foi o desenvolvimento da escrita, tanto no Egito como na Mesopotâmia e em outras civilizações antigas. O sistema de escrita ele surgiu de uma necessidade, tendo em vista que o crescimento das cidades e a complexidade nas relações de instituições e pessoas exigiam uma nova linguagem que ia além da oralidade. Essa nova linguagem seria a linguagem escrita. O Estado, os governantes, eles precisavam fazer anotações, né, sobre impostos, sobre propriedades. Então, a escrita surge para facilitar a contabilidade, para controlar estoque, fiscalizar, entre outros registros importantes que a escrita pôde favorecer. Inicialmente, o sistema de escrita começou com os pictogramas, que era um desenho que lembrava uma coisa. Esse sistema evolui para os chamados ideogramas, onde já se usavam símbolos que expressavam ideias. Depois, a escrita passou a ser utilizada também em textos religiosos, em contratos, poemas, entre outros. Falando da Mesopotâmia, uma das civilizações mais antigas que se tem notícia, a palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Devido à existência desses dois importantes rios, que eram utilizados através de obras hídricas, construção de diques de irrigações, canais para usar a agricultura. Então, terra entre rios, também as terras eram férteis devido às cheias que periodicamente esses rios davam e depositavam à margem dos rios fertilizantes que eram bons para o desenvolvimento da agricultura. Então, muitos povos da antiguidade vão se desenvolver próximo a essas áreas férteis para o seu desenvolvimento econômico. A Mesopotâmia, diferentemente do Egito, a gente vai estudar ainda, ela não constituiu um império unificado. A história da Mesopotâmia é a história das suas cidades, dos seus povos, das suas cidades-estados. Eram cidades autônomas, independentes entre si. Geralmente cada cidade tinha o seu próprio governo, suas próprias leis, e eram independentes. Um dos primeiros povos a ocupar a Mesopotâmia foi os Sumérios, que se estabeleceram na região por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Os Sumérios fundaram várias cidades-estados com governos independentes que frequentemente guerreavam entre si. Por volta do ano 2200 a.C., os Sumérios foram conquistados pelos Acádios, um povo semita que ocupava a região central da Mesopotâmia. Com um exército eficiente, os Acádios criaram um dos primeiros impérios da história, chamado Império Acádio, que é o que nós vamos estudar agora. Os amorritas chegaram na região da Mesopotâmia por volta do ano 1900 a.C. e fundaram a cidade de Babilônia. O primeiro império que teve destaque no governo do rei Hammurabi, que criou um código chamado Código de Hammurabi, chamado também a Lei do Talião, ou olho por olho, dente por dente. A Lei do Talião ela serviu como base para as
muitas leis, códigos de leis que foram criados posteriormente. A lei do talião baseava-se no princípio de que a pena dada ao infrator deveria ser proporcional ao crime cometido. Os assírios, um dos outros povos da Mesopotâmia, foram os povos que fundaram várias cidades, como Assur, Nínive e Nirud, e seu império atingiu a extensão que ia do Egito à Pérsia. O Império Assírio ficou conhecido pela organização de seus exércitos e o terror que provocava aos povos vencidos. Com a morte do rei Assurbanipal, o império enfraqueceu devido às revoltas internas e em 610 a.C. foi dominado por um outro povo, o chamado povos caldeus. Inaugura-se aí o segundo Império Babilônico. Após as derrotas dos assírios pelos caldeus, a Babilônia passou a ser a capital da Mesopotâmia. Um dos governos mais importantes foi o Nabucodonosor, que governou de 604 a 561 a.C. No seu governo, diversas regiões foram conquistadas e foram construídos grandes monumentos, como a Porta de Iuistá, o Jardim Suspenso da Babilônica, Palácio, entre outros monumentos. A região foi invadida pelos persas, que dominou a região, o Império Babilônico, no reinado do imperador Ciro I, imperador da Pérsia. Bom, para hoje a gente vai encerrar com esse conteúdo. Daremos continuidade na videoaula na próxima semana, onde trataremos sobre o Egito e outras características da Mesopotâmia e também do Egito. A bibliografia são os livros, baseados nos livros que vocês têm aí em suas casas. E a atividade, é muito importante que vocês olhem essas orientações. Primeiro, a leitura das páginas indicadas aí do capítulo 4, páginas 73 a 78. É importante que vocês registrem as suas dúvidas e ideias e possam me contactar para que a gente possa tirar algumas dúvidas, caso tenham. Depois que vocês fizerem essa leitura, é importante, ao terminar esse vídeo aula, vocês realizem a atividade solicitada abaixo, que está na página 76 e 78. Copiem as questões no seu caderno, depois respondam e mande via WhatsApp para o seu professor. Bons estudos e até a próxima.